Signo de Câncer para a semana do dia 22 a 29 de outubro. Vamos lá. Cancerianos, como é que vai ficar essa semana para todos vocês? É uma leitura geral, amor e trabalho. Cancerianos, o que vai acontecer na leitura? Previsão para os dias 22 a 29 de outubro. Aqui tá falando de vocês realmente colocarem os planos de vocês para funcionar, tá? Tem alguns aí que podem estar meio travados com algum tipo de insegurança, algum tipo de medo, até algum tipo de como que os outros vão reagir, né? Será que a situação não piora do que já está? Então, eu tô vendo muita gente aqui meio que travada, com uma certa insegurança, né, de passos a seguir, de que movimento vocês vão estar fazendo. Aqui muitas vezes aqui está colocando para vocês colocarem panos quentes em cima, ou seja, tentar resolver de uma outra forma. Pode ser que vocês estejam num processo, para mim, o que eu estou vendo aqui é como se vocês estivessem num processo de como que eu vou articular, como é que eu vou resolver, como é que eu vou planejar um movimento, tá? Então, muito medo de fazer esse planejamento de uma forma que acabe ficando pior para vocês. Que palavras usar, que movimentos fazer, tem muito planejamento aqui, tá? Muito medo, muita insegurança dos passos, né, que vocês vão estar seguindo, vão estar dando. E, ao mesmo tempo, aqui fala muito de pessoas que você precisa, pessoas que você precisa ouvir opinião, pessoas que podem não ter te dado ainda não sei se vocês fizeram aí algum tipo de pesquisa, conversaram com pessoas e ainda vão ter uma outra conversa para saber o movimento, o que que a gente vai fazer, o que que a gente não vai fazer, quais seriam os melhores meios, os melhores momentos, as melhores formas de agir. Então eu vejo planejamento, tá? Mas um planejamento feito com outras pessoas, tá? E a partir daí eu diria que quem está entrando, né? Porque isso aqui pode ser uma coisa jurídica. Quem está entrando com esse planejamento não sabe se vai dar certo, não sabe se tem material, não sabe se tem um caso na mão, não sabe se tem o porquê está reclamando, se o que você vai reclamar tem aí um sucesso. Eu diria que esse planejamento, porque aqui coloca pessoas, tende a dar muito certo, tá? É uma coisa meio lenta, a gente está falando de um movimento meio lento, então, ou seja, não acho que vocês conseguem durante essa semana ter um resultado disso, mas eu vejo um movimento, tá? Então, quem está entrando com o processo, quem está pensando nesse processo, quem está indo reclamar num departamento, em alguma questão que você vai abrir uma reclamação, tem grandes possibilidades, sim, mas aqui fala de planejamento. Mas eu acho que isso está sendo feito. Tá? Eu vejo pessoas arquitetando um projeto, arquitetando, talvez arquivando, talvez investigando o que pode ser feito. Então, num caso geral, pode ser num trabalho, né, com respeito ao teu emprego, pode ser com alguma coisa a ver com saúde também, ou a tua saúde pode estar sendo afetada por conta dessas situações. Então eu vejo que você precisa planejar melhor os teus movimentos, parece que não é você sozinho, e a partir daí você consegue solucionar um problema, solucionar uma questão. Mas fala que não é o canceriano sozinho, tá? Vamos ver amor para cancerianos. Como é que fica essa semana para amor? Talvez tenha tido uma conversa também, e essa conversa precisa digerir, talvez ter outras conversas com um grupo, talvez donos de uma empresa,
advogados, pessoas do banco, precisa ter mais conversas para chegar num consenso, num acordo. E precisa planejar melhor, ver o que mais pode ser feito para alcançar os resultados que você almeja. Nossa, tá muito em cima de resolver primeiro outros problemas na parte amorosa. Tem muita gente que tá muito trancafiado, né? O coração, a cabeça, tá? A pessoa tá presa em algumas ideias, em algumas questões que vocês têm que resolver. Talvez nem esse pessoal aqui não tá nem pensando em amor. Tá pensando em resolver um problema, tá querendo tirar isso de dentro deles, dentro do peito, né? Pôr para fora, escancarar uma situação. Eu diria que depois que isso acontecer, aí sim vocês estão prontos para um relacionamento, e tem relacionamento aqui sim, tá? Mas primeiro parece que tem que resolver um problema, ou o problema que está afetando vocês tem que ser resolvido. Para mim, a partir do momento que vocês resolverem o que está travancando a tua vida, o que está te paralisando, aí sim relacionamento amoroso acontece. Mas tem um outro porém aqui, tá? Tem gente que tá terminando o relacionamento, ou um casamento, ou um relacionamento de muitos anos, né? Que existe aí uma pendência financeira de ambas as partes. Pode ser que as pessoas ou trabalhem juntas, tem alguma coisa aí que tem muito vínculo a dinheiro, e talvez isso tenha impedido essa separação, esse divórcio. Então, se isso está relacionado com o que a gente acabou de falar, isso aqui tem que ser solucionado, tá? Feche uma porta para depois você abrir outra. Ou seja, pode ser que se você se envolver com uma outra pessoa no meio dessa história, a coisa complique ainda muito mais em todos os níveis, talvez até legal. Tá? Talvez essa pessoa, o teu parceiro, a tua parceira, mesmo estando um casamento horrível, possa usar isso contra você legalmente. Cuidado com isso, tá? Chantagem emocional, chantagem com família, chantagem com filhos, e isso possa acabar prejudicando mais ainda a vida financeira, a vida familiar, a vida amorosa, tudo, tá? Então, pelo menos seja extremamente discreto, tá? Se você precisa solucionar um casamento horroroso, um relacionamento horroroso, e você já tem uma outra pessoa, cuidado com isso, tá? Porque tá horrível esse casamento, tá? Já deveria ter terminado? Isso é relativo, isso aí cada um vai resolver. Pelo tarô já nem existe mais um casamento, então tem gente aqui que só está mantendo as aparências por uma questão de ego, de família, de filhos, de chantagem, de alguma coisa assim, tá? E cuidado para pessoas não inventarem algum tipo de doença para prender, ou seja, tem alguém aí que realmente numa questão de divórcio pode estar usando estratégias nada legais, colocando até você como culpado de doenças, tá? Doenças emocionais, doenças psicológicas, doenças. Cuidado com isso, porque tem muita chantagem, tá? Nesse caso, eu acho que sim, se for a mesma situação, vale a pena você estar pedindo ajuda, né, de quem possa, né, uma pessoa mais equilibrada, um advogado, sei lá, alguém que possa te ajudar a solucionar um problema, porque vem chantagem aqui da grossa para não te libertar, tá? E é bem essa função, porque eu não vejo mais amor aqui, não existe amor de nenhum dos lados. O que existe aqui é uma chantagem absurda e alguém que tá te acorrentando, né? Tá te prendendo a uma situação e não quer largar. Para esse relacionamento novo funcionar, essa pessoa ela precisa se livrar dos antigos problemas, tá? Existe sentimento, existe possibilidade. Você aí que está entrando num relacionamento, sendo uma canceriana ou se envolvendo com um canceriano, tá se envolvendo num relacionamento que tem aí uma terceira pessoa, cuidado com gravidez, tá? Cuidado para você não engravidar. Agora não é o momento de colocar uma criança no meio dessa história, tá? Mas tem muita probabilidade de uma criança
uma criança vindo para um canceriano, para uma canceriana, tá? E mostra como se esse momento tem tanta confusão, tem tanta energia ruim no meio de uma história, confusão, brigas, discussões, chantagens, que isso pode afetar a gravidez, a saúde desse bebê, tá? Então, cuidado, agora não era a hora de uma criança vir dessa história, tá? Talvez no futuro, depois que tudo estivesse resolvido, mas aqui é muito como se a situação ela se atropelasse. E isso não é saudável, nem para a mãe, nem para a criança. Cuidado com isso, tá? Não é a hora. Tá? Principalmente cancerianos aí que estão envolvidos ou com o signo de Virgem ou com o signo de Áries. Tem que tomar muito cuidado em relação a Libra também. Tem que tomar muito cuidado, tá? Pode ser que alguém ache que uma gravidez pode facilitar essa situação, resolver essa situação. Se eu apareço grávida, pode ser que essa história se resolva sozinha, só pelo fato de eu estar grávida. Cuidado com isso, tá? Não era o melhor momento. Vamos dar uma olhada na parte de trabalho. Questão profissional financeira para cancerianos. Eu não puxo ninguém específico nessa leitura, tá? Quando a gente faz a leitura aqui para o canal, é uma leitura coletiva. Estou puxando, mentalizando o signo de Câncer. E o canceriano muito sentindo que não pode depender dos outros, não pode acreditar nos outros, o que é uma pena, porque até mostra pessoas interessantes aqui no teu caminho que poderiam sim te ajudar de algum jeito a entender, a pensar, a refletir. Então, cuidado um pouco com a sua desconfiança, tá? Não é porque pessoas do passado ou outras pessoas estão usando de chantagem, porque tem gente boa aqui que poderia de fato te ajudar. Sabe, te ajudar a entender, te ajudar pensando, né, numa outra estratégia. Eu vejo dentro da parte de trabalho, é muito como se vocês achassem que estão correndo sozinhos, estamos tendo que resolver algumas questões sozinhas. E como ali falou, eu acho que tem sim algumas pessoas que podem estar ajudando nesse processo. Confie mais no outro, tá? Nessas pessoas que vêm com boa intenção, vai devagar, conforme for, vai devagar, vai no seu tempo. Mas tem muita intenção do canceriano de estar resolvendo problemas. E, gente, tem uma boa proposta aqui, tá? Que mostra claramente que essa solução vai aparecer, tá? Esse resultado positivo vai aparecer. Eu vejo vocês cantando vitória, tá? Conseguindo sentir a vitória, tá? Mas antes fala de questões que precisam ser vistas, bater de frente, resolver da forma que tem que resolver, sem pensar muito nos outros, tá? E tem sim possibilidades muito boas de solucionar. Eu diria que a maioria aí vai acabar solucionando a questão. Bom, trabalho. De novo, fala de algum tipo de processo que vocês possam querer mover ou contra a empresa ou contra pessoas e tem resultado positivo, mesmo que a gente sabe que a justiça é lenta, né? E pode demorar um pouco, mas traz resultado positivo para vocês, tá? Provavelmente o dinheiro, tá? As pessoas que estão envolvidas nessa história, eu diria que muitas podem acabar pondo o canceriano como o culpado da vez, né? Como te responsabilizando pelo resto da vida porque mexeu no sonho deles, nos processos deles. Mas não importa, né? Problema deles, literalmente. Aqui fala de
Muitos aí podem estar pensando numa estratégia de mudança de trabalho, mudança de carreira, mudança. Então, fala muito de você precisar mexer, porque tem muita carta de estagnação. Então, pode ser que você queira, mas não esteja fazendo o suficiente para alcançar seus objetivos. Precisa de mais movimento, de mais impulsionar realmente as mudanças, né? Falar com muita gente, ir atrás dos teus objetivos. Diria que tem vitória também para a pessoa que fizer isso. Tá? E com respeito, tem muito obstáculo no caminho do canceriano, tá? Mas esses obstáculos, eles podem ser superados. Depende de você correr atrás e não desistir dos teus objetivos, tá bom? Tem obstáculos superados aqui. Gratidão, uma excelente semana a todos vocês e até a próxima.